Uma defesa própria a tipos mais depressivos é a desvalorização do self. Algumas pessoas podem ser incapazes de desenvolver seus dons e de usá-los com sucesso. Em outros casos, essa atitude surge apenas em certas ocasiões, sempre que houver perigo de rivalidade com uma figura importante, desvalorizando seus próprios dons. Elas tanto recusam a inveja como punem-se por ela. Contudo, pode ser visto em análise que a desvalorização do self incita novamente a inveja do analista, que é sentido como superior, em particular porque o paciente desvalorizou-se intensamente. Privar a si mesmo de sucesso tem, é claro, muitos determinantes, e isso se aplica a todas as atitudes a que me refiro. Aí ela cita uma obra lá para ler, do Freud, alguns tipos de caráter encontrados na prática psicanalítica. Podia ser esse, né, o próximo texto para ler. Mas uma das raízes mais profundas que encontrei para essa defesa foi a culpa e a infelicidade por não ter sido capaz de preservar o objeto bom devido à inveja. As pessoas que estabeleceram seu objeto bom de modo um tanto precário sofrem pela ansiedade de que ele possa vir a ser estragado e perdido devido a sentimentos invejosos e competitivos e, assim, têm que evitar sucesso e competição. Outra defesa contra a inveja está intimamente associada à voracidade. Ao internalizar o seio tão vorazmente que na mente do bebê o seio torna-se inteiramente posse sua e por ele controlado. O bebê sente que tudo de bom que ele atribui ao seio será dele próprio. Isso é usado para contrabalançar a inveja. É a própria voracidade com que essa internalização é efetuada que contém o germe do fracasso. Como eu disse antes, um objeto bom que é bem estabelecido e, por conseguinte, assimilado, não apenas ama o sujeito como é amado por ele. Acredito que isso seja característico da relação com um objeto bom, mas não se aplica, ou se aplica somente num grau mínimo, a um objeto idealizado. Devido à possessividade poderosa e violenta, o objeto bom é sentido como transformando-se num perseguidor destruído, e as consequências da inveja não são suficientemente impedidas. Em contraste, quando se tem tolerância em relação a uma pessoa amada, essa tolerância é também projetada em outros que, assim, tornam-se figuras amistosas. Um método frequente de defesa é suscitar inveja nos outros, por meio dos próprios sucessos, posses e boa sorte, revertendo, desse modo, a situação em que a inveja é sentida. A ineficácia desse método deriva da ansiedade persecutória a que dá origem. As pessoas invejosas, e em particular o objeto invejoso, são sentidos como os piores perseguidores. Outra razão pela qual essa defesa é precária provém, em última instância, da posição depressiva. O desejo de deixar outras pessoas invejosas, em particular as pessoas amadas, e de triunfar sobre elas desperta culpa e medo de danificá-las. A ansiedade suscitada prejudica a fruição das próprias posses e, mais uma vez, aumenta a inveja. A outra defesa não rara, o abafamento de sentimentos de amor e a correspondente intensificação do ódio, porque isso é menos doloroso do que suportar a culpa que surge da combinação de amor, ódio e inveja. Isso pode não se expressar como ódio, mas tomar a forma de indiferença. Uma defesa, a fim, é de retirar-se do contato com as pessoas. A necessidade de independência, que, como sabemos, é um fenômeno normal do desenvolvimento, pode ser reforçada para evitar gratidão ou culpa pela ingratidão e inveja. Na análise, verificamos que, inconscientemente, essa independência é, de fato, bastante espúria. O indivíduo permanece dependente de seu objeto interno. Herbert Rosenfeld descreveu um método específico de lidar com a situação, no qual partes escindidas de personalidade, inclusive as partes mais invejosas e destrutivas, juntam-se e ocorrem passos em direção à integração. Ele mostrou que a atuação tem o fim de evitar que a cisão se desfaça.
A meu ver, a atuação, na medida em que é usada para evitar a integração, torna-se uma defesa contra as ansiedades despertadas pela aceitação da parte invejosa do self. Não descrevi de modo algum todas as defesas contra a inveja, pois sua variedade é infinita. Elas são intimamente associadas às defesas contra os impulsos destrutivos e às ansiedades persecutória e depressiva. Seu êxito depende de muitos fatores externos e internos, como foi mencionado, quando a inveja é forte e, por conseguinte, provável seu reaparecimento em todas as relações de objeto. As defesas contra ela parecem ser precárias. As defesas contra os impulsos destrutivos são dominados pela inveja, parecem ser muito mais eficazes, embora possam implicar inibições e limitações da personalidade. Quando predominam traços esquizoides ou paranoides, as defesas contra a inveja não podem ser bem-sucedidas, pois os ataques ao sujeito levam a um sentimento aumentado de perseguição, com o qual ele só pode lidar por meio de ataques renovados, ou seja, reforçando os impulsos destrutivos. Desse modo, é estabelecido um círculo vicioso que prejudica a capacidade de contrabalançar a inveja. Isso aplica-se, em particular, a casos de esquizofrênicos e explica, até certo ponto, as dificuldades que se interpõem à sua cura. Ela faz uma nota de rodapé sobre isso. Alguns de meus colegas que analisam casos de esquizofrenia disseram-me que a ênfase que eles estão dando agora à inveja como um fator destrutivo e que causa estragos mostra-se como de grande importância tanto na compreensão como no tratamento desses pacientes. O resultado é mais favorável quando existe, em certa medida, uma relação com um objeto bom, pois isso também significa que a posição depressiva foi parcialmente elaborada. A experiência de depressão e culpa implica o desejo de poupar o objeto amado e de restringir a inveja. As defesas que enumerei, e muitas outras, fazem parte da reação terapêutica negativa, porque são um obstáculo poderoso à capacidade de internalizar o que o analista tem a dar. Referi-me anteriormente a algumas das formas que toma a inveja ao analista. Quando o paciente é capaz de experimentar gratidão, isso significa que, em tais momentos, ele está menos invejoso? Ele está numa posição muito menor para se beneficiar da análise e para consolidar os ganhos já adquiridos. Em outras palavras, quanto mais os traços depressivos predominarem sobre os traços esquizoides e paranoides, melhores são as perspectivas de cura. Tem que sofrer na análise. A ânsia por fazer reparação e a necessidade de ajudar o objeto invejado são também meios muito importantes de contrabalançar a inveja. Em última instância, isso pressupõe contrabalançar os impulsos destrutivos pela mobilização dos sentimentos de amor. Como me referi várias vezes à confusão, pode ser útil resumir alguns dos mais importantes estados de confusão, tal como normalmente surgem em diferentes estágios de desenvolvimento e em várias conexões. Assinalei muitas vezes que, desde o início da vida pós-natal, desejos libidinais e agressivos de natureza anal e uretral, e mesmo genital, estão em atividade, embora sob o domínio da oralidade, e que dentro de poucos meses a relação com objetos parciais venha a ser concomitante à relação com objetos totais. Já examinei os fatores, principalmente fortes traços esquizoparanoides e inveja excessiva, que desde o início obscurecem a distinção entre o seio bom e o seio mau e prejudicam a cisão bem-sucedida. Nessas condições, a confusão do bebê é reforçada. Acredito que na análise é essencial reportar todos os estados de confusão em nossos pacientes, mesmo nos casos mais graves de esquizofrenia. Há essa inabilidade inicial em distinguir entre objeto primário bom e mau, apesar de precisarmos considerar também o uso defensivo da confusão contra a inveja e contra os impulsos destrutivos.